Eis um dilema que alimenta a nossa existência. A nossa vida é fruto do destino ou da autodeterminação? Há coisas que acontecem porque tinham de acontecer ou fomos nós que as criámos? Uma menina que nasce numa pequena freguesia de Bragança, com poucos estudos e poucos recursos económicos e que se torna uma das mais reconhecidas chefes de cozinha do país, com um restaurante que chegou ao New York Times e à televisão russa. Esta história era inevitável porque estava pré-definida ou aconteceu porque a protagonista trabalhou para isso? Se não conseguirmos chegar a uma resposta definitiva, conseguimos observar o que aconteceu entre um momento e o outro. E aí estarão muitas pistas para que o nome Justa Nobre seja sinónimo de distinção na gastronomia portuguesa. Além de chefe de cozinha, dona de um conceituado restaurante em Lisboa, Justa Nobre faz consultoria gastronómica, foi jurada em concursos de televisão e é vencedora de vários prémios de carreira. E está connosco hoje para uma hora de conversa. Bem-vinda, Justa. Obrigada. É um gosto tê-la aqui. Obrigada também. Quando vi o seu percurso, fiquei a pensar se de facto aquilo que aconteceu seria mais trabalho ou mais destino, porque nada previa que de uma pequena aldeia em Bragança saísse uma chefe reconhecida no país inteiro. Boas cozinheiras há muitas, mas chefes com esta distinção são muito poucas, sobretudo vindo de um contexto muito frágil economicamente. Acha que foi mais destino ou que foi mais trabalho? As duas coisas. Acho que precisamos de um bocadinho de sorte, vá lá, do destino, mas depois precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar muito, muito, muito. Precisamos ser persistentes naquilo que queremos. No seu caso, nasceu em Val de Prados, vive muito Macedo tempo, Cavaleiros. faz sim. parte do distrito Sim, de, sim, sim, de Bragança. Bragança, que segundo os censos de 2021 tem cerca de 500 habitantes. Portanto, as pessoas mais ou menos Conhecem-se todas. se conhecem. Desde muito cedo, que sempre gostou muito de cozinhar. Sim, isso sempre, desde pequenita, que eu andava sempre de volta das panelas e gostava de provar e gostava de fazer e sempre fui muito curiosa e tinha a sorte de ter uma família a cozinhar muito bem. Portanto, eu gostava, sabe que eu, muitas vezes, em vez de estar a brincar, gostava de estar a cozinhar, gostava de estar a ajudar. Testar Não era coisas. castigo, não era castigo nenhum para mim descascar um alguidar de batatas, migar caldo verde, quando comecei a usar a faca, e portanto isso para mim era bom, gostava do cheiro da cozinha, do cheiro da casa, gostava muito, sempre gostei muito. A sua mãe e as suas tias também pediam para ajudar, não é? E as avós. Claro, claro. Fazia parte. É assim, a mãe, eu vivi até aos 7 anos com a minha mãe e com os meus irmãos. Dos 7 até quase aos 14, vivia numa outra aldeia com uma tia que não tinha filhos, a minha tia Lucinda. E aí, nessa idade, entre os 7 e os 14, é quando a gente ajuda mais. E quando ia à aldeia nas férias, que ia sempre passar as férias, e alguns fins de semana à aldeia, também ajudava, mas ajudava na boa, percebe? Não sentia agora qualquer coisa que a gente peça a uma criança, parece que é o fim do mundo. Não, era normal. Há aqui duas questões, porque, por exemplo, agora a Justa mencionou que desde muito pequenina que mexia em facas, etc. Hoje em dia, acha que há um excesso de preocupação com as crianças de não poder mexer aqui, ligar o fogão, etc. Há excesso de zelo e não devia ser assim. Devíamos deixar as crianças um bocadinho mais à vontade e ensiná-las. Agora até já há facas próprias para crianças, portanto sem ponta, redondinhas na ponta, para elas não se picarem, e eu acho que sim, há demasiado cuidado com as crianças. Não mexas, não toques, não podes fazer. Não, a gente tem que os deixar fazer. Sabe que eu nunca escondi um medicamento ao meu filho nem aos meus netos. Nunca escondi nada, nem detergentes, nem nada. Simplesmente lhe dizia: aqui não se mexe, porque se mexeres, se comeres, se meteres à boca ou qualquer coisa, vais ficar doente. Portanto, vai-te fazer mal, porque isto é para lavar a louça, isto é para lavar o chão, isto é para isto são remédios que é só para quando temos determinados problemas, portanto não devemos tomar se o doutor não nos mandar tomar. E nunca escondi nada, nunca fechei nada, eles nunca mexeram. Então, acha que é uma questão de educação também. Também. É importante. É importante que a gente, em vez de esconder as coisas às crianças, ensiná-las que não devem mexer. Eu dizia duas questões, porque uma questão é essa, a educação, outra questão também é, que a Justa mencionou agora, que as crianças ou os jovens não querem muito mexer, não querem muito participar. Vê isso e onde é que vê isso? Estão preguiçosos. Vejo muitas vezes nos meus netos também. Porque se eu estiver em casa e se eles estiverem no sofá, é assim, o telemóvel muitas vezes priva-os de se dedicarem a outros passatempos. Porque quando os meus netos eram mais pequeninos, adoravam ir para o pé de mim para a cozinha. Podia ser até fazer bolachas, a fazer panquecas, fazer sopa não, porque eles não gostam de legumes, têm mania que não gostam de legumes, mas comem-nos. Portanto, eles gostavam de participar na cozinha e agora é um bocadinho mais complicado porque estão sempre ocupados.
ocupados, a falar com os amigos, a verem uma coisa qualquer no telemóvel, e acho que nós devíamos pôr também regras aos miúdos, para não estarem tanto tempo no telemóvel. Mas pronto. E porquê que é importante, no caso especificamente da cozinha, estimulá-los a mexer com a cozinha, com os alimentos e a testar coisas? Porque a alimentação é importante. Eles convém que saibam o que é que estão a comer e porque é que estão a comer. Convém que saibam, e depois convém que saibam de onde saem os alimentos. Dá-lhe valor. Percebe? Dá valor às coisas. Nós, por exemplo, quando vamos para a aldeia, quando íamos para a aldeia com os meus netos, eu por o caminho, assim que chegava atrás dos montes e ia com eles até à horta, explicar-lhe: isto é uma couve, isto é uma alface, e é daqui, não é do supermercado. As coisas saem da terra. Portanto, as crianças têm que saber de onde vêm os alimentos. Os ovos, por exemplo, tudo, né, que vêm das galinhas. para eles vem tudo do supermercado. É ou não é? O frango. Eu acho que eles muitas vezes não conseguem perceber quando vem uma galinha na aldeia e quando vem um frango no supermercado. Percebe? Eu acho que eles ainda não. Há crianças que ainda não conseguiram perceber que um e o outro que é a mesma coisa. E isso é importante, que eles saibam que deem um valor às coisas, que deem um valor à fruta, que deem um valor aos alimentos, e depois que aprendam com os mais velhos, com as mães, com os avós, não importa com quem, que aprendam a cozinhar, a pegar nas coisas, porque às vezes, não gosto disto, que horror, não gosto deste cheiro. Então vamos cozinhar. Vá, prova lá agora. É bom? É. Portanto, é muito bom educar, é educação, é educar os miúdos para terem paladar, para o sabor dos alimentos. Isso eu acho bom. E porque depois os miúdos chegam aos 17, aos 18 anos ou aos 20, querem ir para o estrangeiro, querem estudar fora, e coitadinhos, não sabem fazer nada. E depois acabam por recorrer a soluções mais fáceis, como mandar vir comida, por exemplo. Não é o mais saudável andarem todos os dias a mandar vir comida. Nem mais saudáveis, nem para eles, nem para a carteira. A Justa mencionou o ter vindo da aldeia, da chamada terra. Muitas pessoas que moram em Lisboa, no Porto ou até fora do país têm sempre uma terra de onde cresceram ou onde os seus avós familiares cresceram. Gostava de lhe perguntar, quando chegou aqui a Lisboa, não foi logo cozinhar, já me vai explicar, mas quando entrou no mundo da cozinha, sentiu aqui algum preconceito por ser a menina que vinha da aldeia e que estava aqui em Lisboa, no sentido de menos sofisticada, com menos qualidade, porque era da aldeia? Sentiu isso? Não, sabe porquê? Vou-lhe explicar porquê. Eu entrei na cozinha da restauração pela porta da frente. Eu fui esfiar no restaurante assim do nada. Conheceu o seu marido? Pode-nos contar essa história? Sim, o meu marido já conhecia antes, já estava casada. Eu quando vim para Lisboa, portanto temos começado do princípio, quando vim para Lisboa fui ser cuidadora de uma menina com paralisia cerebral. Porque veio para cá porque não havia oportunidade onde estava... Sim, não fazia nada, eu trabalhava na cooperativa. Ou nada, porque de Lama já a Macedo para estudar era 8 quilómetros, não havia autocarros como agora, portanto era complicado, não era assim tão fácil a gente estudar. E depois eu quis Como ir é que para a surgiu essa aldeia. oportunidade de sair então da aldeia? A minha irmã Guida já estava cá, Em Lisboa? já estava em Lisboa, e eu disse ao Guida: eu quero ir para Lisboa. E depois vim ser cuidadora de uma menina da minha idade com paralisia cerebral. Na altura a Justa tinha quantos anos? 15. 15 anos. 15, quase 16. Um trabalho infantil, não é? Agora à luz de hoje seria trabalho infantil. Trabalho infantil. Fui lá para casa e fui lá muito feliz. Fui para a casa deles. Fazia o quê lá a cuidar Era dela? cuidadora dela. Portanto, ela tinha paralisia cerebral, não falava, o corpo dela não o controlava, fazia-lhe companhia, cozinhava para ela, dava-lhe de comer, era preciso meter-lhe a comida à boca, quando era eu a dar-lhe de comer. Normalmente quase sempre vinha o pai do trabalho à hora do almoço a dar-lhe de comer e dar-lhe de jantar, fazia-lhe companhia, conversávamos. Isso interessa-me porque para si era uma experiência que nunca tinha tido, não é? Lidar com uma pessoa com deficiência. Era. Não, nunca tinha. E havia lá mais pessoas para tratar dela, por exemplo, para levar à casa de banho. Não era eu, porque ela já tinha 15 anos como eu, que éramos da mesma idade, era preciso de alguma força, mas éramos preciso de 2 pessoas para levar à casa de banho. Uma para levar até lá e outra para ajudar. Eu ajudava só. Mas rapidamente teve empatia para com ela ou para si? Não, foi uma paixão logo. Com ela, com os irmãos e com os pais. Em muito pouquinho tempo formamos uma família. Aliás, eles adoravam-me. Quando eu depois saí para casar e entrei na restauração e que vinha alguma notícia no jornal, em qualquer lado, o pai, o engenheiro: Maria Luísa, olha a nossa Justa, vem aqui uma reportagem da nossa Justa, olha a nossa Justa está aqui, olha não sei o que mais. Portanto, eu sempre fui a Justa deles, porque eu era o complemento daquilo que a filha não podia ser nem fazer. O andar, o correr, o andar à gargalhada, percebe? É a mesma idade, portanto era como se fosse também uma filha, não é? Eu era o complemento da filha, eu era outra filha que estava ali ao pé dela. E eu zangava-me às vezes com ela, com a Xana,
Porque Chama que era a rapariga era a que... rapariga que ela às vezes zangava-se com os irmãos, embora ela não falasse, mas zangava-se com os irmãos. Eu estava horas a falar com ela, estávamos horas e horas a falar. Era assim as minhas irmãs, mas como é que alguém fala com alguém que não fala? E ria-se quando eu dizia que tinha de namorar com o Zé, não sei o quê. Pronto, ela era uma malandreca. Mas tínhamos conversas, tinha imensas, imensas conversas com ela. Ela escrevia, com uma máquina, tinha uma máquina especial para escrever, pintava, ela às vezes escrevia-me cartas. Depois já de ter saído. Sim, já depois de ter saído, gostava muito de mim. E pronto, e depois estive lá. Chegou uma altura em que começou a namorar, não é? Estive lá, comecei a namorar com o meu marido, depois saí para casar, Aos 19 anos. aos 19 anos, saí para casar e estava a trabalhar numa tipografia em Alfragide. E depois o meu marido, o Zé, gostava muito, era empregado de escritório, numa multinacional, mas ele gostava de restauração. Isto deu-se o após 25 de Abril, e então o chefe dele decidiu abrir um restaurante numa parte da casa, que era o 33, ali na Alexandre Colano. O prédio era todo deles, portanto usou uma parte da casa, porque eles moravam no resto do chão, para fazer um restaurante que era o 33. E eles sabiam que eu cozinhava bem, porque tinha acabado de casar, todos os meninos, os colegas da secção, Zezinha, então o que é que a Justinha fez hoje ao almoço? Fez isto, fez aquilo. Até o que é que fez não sei o quê? Fez isto, fez aquilo, não sei o quê. Portanto, toda a gente sabia que eu cozinhava bem, mas eu cozinhava como dona de casa. E Lá está, a depois... dona da casa, no caso. E depois, quando o Luís Vaz decidiu abrir o 33, no Alexandre Colano, convidou a ele, que ele era o chefe dele lá no escritório, São José António, vou abrir um restaurante, quero que você venha comigo para chefe. E ele ficou todo, se calhar, sim, venha. Porque, entretanto, a empresa já estava a pagar os ordenados a prestações, que lhe dava mal. E então, pronto, foi. E disse, quero convidar a sua mulher para tomar conta para chefiar o restaurante. Não sei se ela quer. Tivemos uma conversa e disse, não, eu não quero tomar conta de um restaurante, eu não tenho prática de restaurante. Tinha trabalhado, entretanto, uns 4 ou 5 meses numa tasquinha que a minha guida tinha, a minha irmã mais velha, que entretanto já tinha casado, e tinha no Poço de Borratém, que era um dia, todos os atores dali do Teatro Ad Hoc, que já não existe, ali no Martim Muniz, as pessoas daquelas lojas ali da Baixa, mas aquilo não me deu traquejo nenhum, não, era comida muito simples. Eu disse, não, eu quero que ela venha, porque eu sei que ela cozinha bem e tal. Tivemos uma reunião e eu disse-lhe, não, ponha alguém como chefe, porque eu sou muito trabalhadora e, portanto, eu vou ser uma boa ajudante. Não, você vai tomar conta do restaurante. Eu era assim meia destravada. Pronto. Portanto, aí, como era a líder, não sentiu esse preconceito, não é? Não Mas senti nada, era eu que mandava, fui eu que tive que criar uma equipa, trouxe a minha irmã Ana, veio uma empregada lá da casa dele, a sobrinha de uma empregada dele, lá da casa dele, e arranjei mais umas pessoas e trabalhei. Portanto, eu comecei logo como líder. Mas depois, mais tarde, porque, e até agora aqui mais ao presente, esta cozinha portuguesa, transmontana, os sabores, as tradições, sente que por vezes não é valorizada o suficiente em comparação com uma cozinha dita mais gourmet ou mais fina hoje em dia que está a prevalecer? É assim, quando nós sentimos orgulho naquilo que fazemos, quando nós temos os clientes que adoram a nossa comida, o resto das opiniões não interessa. Porque aqui há 30 anos, 20 e tal anos, 30 anos, a cozinha andava aí toda, não vai bem, era conceitos que nunca mais acabava. Ninguém se dedicava à cozinha portuguesa boa. Eu sempre a tive e sempre tive restaurantes cheios. Portanto, quando nós temos um restaurante cheio, nada mais importa. Quando nós temos clientela da melhor, clientela que sabe que comer, portanto nada mais importa, isso depois isso não tem importância nenhuma, o que os outros andam a fazer, abrem conceitos, fecha conceito, abrem casa, fecha casa. Eu abri casas e fechei casas, mas foi por outras razões. Mas, por exemplo, estrelas Michelin, em Portugal houve 2 mulheres, houve uma mulher que teve e que depois perdeu, e agora temos a Marlene Vieira, que tem uma... Parabéns a ela. Sim, esteve aqui também. Estou super feliz por ela ter ganho, porque era uma coisa que ela queria, foi coisa que nunca me... Mas, por exemplo, a estrela Michelin normalmente é associada a uma cozinha mais gourmet, mais fine dining. Não devia ser. Devia ser a cozinha boa, mas pronto, quanto a mim isso está errado. Devia ser a cozinha boa, bem apresentada, mas cozinha muito boa. E devíamos... Mas isso vem de um preconceito que há em relação à cozinha tradicional ou não? Não sei, porque não sei de onde é que vem esse preconceito ou nem esse conceito, mas se chegarmos à conclusão, quase todos os restaurantes Estrela Michelin trabalham quase todos com o mesmo produto. Com as vieiras, com o carabineiro, com o foie gras e pouco mais, e andamos aí, percebe? Isso nunca me interessou muito, fico feliz porque haja muitas estrelas Michelin cá e que venham mais, porque há clientes com muito dinheiro que vêm
às cidades, a outros países às cidades, comer numa estrela Michelin, mas depois vão comer a outros restaurantes e também quase sempre me calha um cliente ou outro no meu restaurante e gostam, portanto eu fico contente. Porquê que há tão poucas mulheres com estrela Michelin? Não só em Portugal, também no mundo. No mundo inteiro, só 6% das estrelas Michelin é que são de mulheres. Sei, porque acho que nós não, como é que é? Não batalhamos tanto nisso e muitas vezes mulheres até estão bem encaminhadas na profissão de chefes, mas depois chega uma altura, querem casar, querem ter filhos, querem se dedicar à família. Portanto, outros valores mais altos se levantam, se impõem e as mulheres chegam a certa altura que preferem tomar conta da família ou ter mais tempo para a família, porque ter um restaurante estrela Michelin, aliás, estar à frente de uma cozinha de restaurante é muito complicado. Eu sei o que digo, porque para ter o meu filho foi um bocadinho complicado e para o criar foi bastante complicado. A Justa sempre quis ter um filho, não é? Sim. Vários filhos, na Queria verdade. ter vários, fiquei por um. Queria ter 2 ou 3 filhos e fiquei num. Foi mãe aos 26 anos, numa altura em que achou que já poderia ser para conseguir conciliar com a carreira, ou aconteceu? Como é que Tinha foi? que acontecer, porque era uma meta. Aos 25 anos eu quero engravidar, eu casei aos 19. Portanto, aos 25 anos é o tempo limite para engravidar. Engravidei aos Isso é mãe 25. jovem, não é? Jovem quer dizer, para agora, porque na altura era normal. Na altura já né? não era assim tão jovem para o primeiro filho. De maneira que o Filipe nasceu, tinha 26 anos, porque tinha que ser. Porque andávamos sempre a ver uma solução. Se não há solução, a solução há de aparecer depois. Mas aqui nesta altura estava com restaurantes. Estava no 33 ainda. Ainda estava no 33 na Alexandre Colano. Portanto, a trabalhar imenso, todos os dias. Sim, tinha horário que trabalhava até às 11h30, perto da meia-noite. O meu filho, durante uns tempos, quando nasceu, que eu só fiquei em casa 2 meses e 10 dias, porque só tinha direito a 3 meses, e fiquei 20 dias antes dele nascer em casa, e fiquei com dias emprestados, não meti baixa, tal era a minha responsabilidade e a minha maneira em que eu via o trabalho, também era exagerado da minha parte. Hoje em dia mete-se baixa por nada e eu na altura não metia, e eu aos 2 meses e 10 dias pulo no infantário, estava lá até à meia-noite, perto da meia-noite que ia lá buscá-lo. Ele. Sim, o bebê. Estava lá o meu filho, estava lá filhos de médicos e estavam lá filhos de atores, essencialmente. Porque eram os que tínhamos o horário todo mais complicados. Porque não tinha tias, não tinha avós, não tinha ninguém. Estavam todos em uma série de cavaleiros, não é? De onde a Justa A é. família, sim. E o seu marido? O que estava cá trabalhava. A família que estava cá trabalhava. O meu marido nasceu em Abrantes, mas a mãe dele morava na outra banda e, portanto, não podia contar com ninguém. Ele trabalhava consigo e trabalha consigo ainda. Sim, ele trabalhou comigo. O restaurante abrimos os dois. O 33 fomos para lá os dois. Ele como chefe de sala e eu como chefe de cozinha. De maneira que o Portanto, como é que fazia? A partir dos 2 meses, infantário até à meia-noite, disse? levava para casa, ia para casa, tomava banho àquela hora, tratava dela àquela hora. De manhã, quando vinha para o trabalho, deixava no infantário. Depois fui mudando até acertar. Fui mudando ali. Depois não gostei de umas coisas que aconteceram lá, tirei o menino do infantário, pulo noutro e depois arranjei-me empregada. Arranjei empregadas internas que nem sempre funcionaram. Depois arranjei babysitter lá no prédio, consegui arranjar uma babysitter no prédio, que tomava conta dele e estava lá em casa até eu chegar. Não foi fácil. Para si e para o seu marido ou mais para si? Para mim. Porquê? É sempre para mim. Porque no meu tempo não ensinávamos os maridos a partilhar o trabalho como vocês ensinam agora e eu acho super, super bem, porque o meu marido chegava a casa e só pega aí no bebê, já está a chorar, o que é que eu faço a bebê que está a chorar? Pronto, era eu que lhe ia dar banho, era que na altura ainda não havia fraldas descartáveis, portanto eram fraldinhas de pano que eram lavadas e passadas a ferro, ela nunca deve ter usado uma fralda sem estar passada a ferro. Que ele também participava ou não? Mudava fraldas? Marido, nunca conseguiu. Nunca conseguiu. Ele já fez mais aos netos do que fez ao filho. E eu, em vez de estar a ensinar, então fazia eu que era mais rápido. Perdia a paciência. Era mais rápido fazer, eu fazia eu. Eu ia-lhe ao infantário dar de mamar. E voltava para o restaurante. Apanhava o metro, 33 ali para o Bairro Azul, apanhava o metro e ia-lhe dar de mamar ao meu filho. E aí nessa altura lembra-se de quê? Lembra-se de uma paixão pelo trabalho, mas ao mesmo tempo com culpa pela outra parte? Porque este sentimento de culpa é muito relatado por muitas mães ainda hoje em dia. Havia alguma culpa por ter os horários que tinha.
por ter a vida que tinha. E ele dizia-me: "Oh mãe, nunca vais à escola, nunca estás em casa." E eu: "Oh filho, então, mas a gente tem esta vida." Mas tentei que sempre que lhe dar-lhe o melhor, mas acho que nem sempre lhe consegui dar o melhor, porque quando não acertamos com as empregadas e ele não fazia queixas das empregadas, portanto não eram Mas como assim? carinhosas, porque não eram carinhosas, não eram nada, não eram carinhosas, não é? Eram capazes de dizer: "Vá, vai lá todos despejar o lixo que a mim não me apetece." E ele ia, aquelas coisas assim no género. Como é que descobria isso depois? Ele contava? Não, contou-me já bem adulto. E eu Ah, disse: "Ó filho, nem sei o que é que me apetece fazer-te. Porque é que não me disseste na altura?" Mas pronto, depois, em 78, não, em 88, portanto, entretanto, tínhamos no 33, fomos para a IATBN. O Filipe nasceu em 82. E em 88 abrimos o Constituinte, o nosso primeiro restaurante. Porque eu disse ao meu marido: "Zé, temos que começar a ter um restaurante nosso para poder dispor de horários e para podermos dar assistência ao filho." Que entretanto nós estávamos a morar na Amadora, na Rebeleira, e depois já estávamos a morar na Parede. Quando em Depois saímos do 33, fomos para a IATBN, e depois em 88 abrimos o Constituinte na Rua de São Bento, estando já a morar na Parede. E eu disse ao Nobre: "Temos de ter um restaurante nosso para poder dispor de tempo, para podermos dar assistência ao miúdo." E pronto, e a partir dessa altura já lhe dávamos mais assistência, já tinha outros horários, já quando o trabalho estava encaminhado ia para casa, e a partir de 90 então que eu tirei a carta de condução, aí muitas vezes eu já não vinha trabalhar à noite para estar com ele. mas aí, por exemplo, seria possível alterar os horários da restauração ou tem que ser o contexto familiar que tem que ser alterado? Os pais participarem mais? Naquela altura haver era o que outras- era. Catarina, naquela altura era o que era. Eu era chefe de cozinha, o meu marido era chefe de sala, somos responsáveis desde que a casa abre até que a casa fecha. Portanto, era uma responsabilidade que tínhamos. E, portanto, era o que era. Não havia nada, não havia nada a mudar. Ou eu baixava de categoria, passava para uma cozinheira e pedia um horário seguido, baixava de categoria, baixava-me o ordenado. O ordenado também fazia falta porque nós também fazemos a vida conforme o que ganhamos, como é lógico, não é? Mais ou menos. E de maneira que, olha, foi o que foi. Mas quando eu tive o meu próprio restaurante, preocupei-me em meter chefes de cozinha. A minha irmã Ana foi sempre uma grande ajuda, e o meu marido estava sempre na sala, e depois íamos buscá-lo à escola, muitas vezes. Eu à tarde, no intervalo da tarde ia para casa, ia buscá-lo à escola, dava-lhe o lanche, fazia-lhe o jantar, e depois, se houvesse muito trabalho, eu no quarto de hora da parede à ajuda, chegava lá. Quando estava a começar o jantar, já às vezes o meu marido disse: "Olha, convinha que viesses, que há aqui pessoas que te querem ver", ou assim. Eu metia-me no carro, um quarto de hora estava lá, ninguém tinha percebido onde é que eu vinha. Se a coisa tivesse mais calma e se houvesse pessoal suficiente para trabalhar, dizia: "Olha, não venhas, fica com o Filipe." Eu ficava com o Filipe em casa, ele ficava todo contente. Isso é uma história que está bem resolvida, porque há mulheres que relatam que ficam a pensar. Mulheres e homens, não é? Que são mais de ficar a pensar, depois a remoer. Há outros que são mais práticos e, portanto, a história é o que é e seguimos em frente. Como é que ajustei? É mais de ficar a pensar, a remoer ou é mais de Não, libertar-se não. disso? É o que é e seguir em frente. O que é que eu faço agora? E digo isso muitas vezes. Agora tento-me redimir nos netos. Dizes: "Olha, filha, a ti foi o que foi." Porque a gente já falou isso. Olha, deita a vida que os pais não têm, nós não temos nenhum. Como é que é? Livro de instruções. É isso, não temos nenhum livro de instruções como ser bons pais ou como fazer as coisas, porque os filhos também não são todos iguais. Deito aquilo que achei, eu fiz aquilo que achei que podia fazer para te dar aquilo que achei que tu precisavas. Se calhar não precisavas de tanto, eu precisavas mais da minha companhia, mas a vida era isto. Também, se não fosse isto, eu hoje não era a pessoa que sou. Se eu tivesse que mudar de horários, de posto de trabalho, se calhar não era a pessoa que sou hoje. Também querer ter a sua carreira, não é? Portanto, tu também. Sempre, eu quis a minha carreira, sempre. A minha carreira eu nunca pensei de dar mão dela. Até houve uma altura que o meu ordenado não chegava para as despesas do meu filho, porque eu pagava colégio, pagava babysitter e pagava uma empregada para me fazer as coisas da casa, porque eu saía de manhã e chegava à tarde. E o meu ordenado não chegava, mas eu nunca desisti. Agora, como já tenho mais liberdade de tempo, já posso dispor da minha vida, agora vingam-me nos netos. E mesmo ele depois, me deste a mim, dás a eles. Pronto, mas ele também está bem resolvido. Foi o que foi. As coisas têm que. Não vale a pena estarmos a remoer naquilo que já passou. Fizemos aquilo que achávamos que estava correto, ou aquilo que nos foi possível fazer. À luz daquele momento, não é? À luz do momento, claro, sempre. A luz também trabalha consigo, o seu filho.
Sim, trabalha na parte, normalmente à noite. Trabalha com o seu marido também, como dizia, portanto, há quase 50 anos, está casado há quase 50 anos, certo? Faz 50 anos no próximo ano. Hoje em dia é uma raridade. Mesmo. Se calhar muitos de nós não vamos ter um casamento a começar agora, por esta altura, que dure 50 anos, não sei, vamos ver. Façam por isso. Façam por isso. É difícil, não é? É difícil, mas a vida, se não for, se fosse tudo fácil, não tinha graça nenhuma. Mas como é que é difícil? Em que é difícil? Ainda por cima trabalhar juntos, portanto estão juntos Veja lá, 24 horas veja por só, dia. duas dificuldades. Porque nem sempre temos a mesma opinião, não é? Porque não temos que ter, porque somos duas cabeças a pensar. Sobre o negócio ou sobre o quê? Sobre tudo. Sobre os negócios, sobre as coisas, nem sempre, sobre a vida até. Nem sempre temos a mesma opinião, mas depois às vezes há um que tem mais vontade de desistir quando há problemas, tem que haver outro que seja mais forte para andar para a frente. A chave é haver sempre uma pessoa que vai puxando. É isso. Tem que haver. Há sempre. Em qualquer casamento há sempre alguém que vai puxando. Foram trabalhar zangados algumas vezes, ou não? Não, porque nós combinamos quando casamos, olha, a vida vai nos trazer problemas. E quando começamos a trabalhar juntos, nem todos os dias vão ser alegres, nem todos os dias vão ser felizes, nem todos os dias vamos chegar a casa com tudo resolvido, mas vamos decidir uma coisa: nunca nos deitarmos zangados. Pronto, e a gente nunca aceitava zangados. Agora já me estou nas tintas, já nem ligo nenhuma. Agora chega à cama tão exausta que Já não deita-se e ligo nenhuma. pronto. Não, agora já nem me zango. Agora refilo, mas não fico zangada. Mas acha que fazem uma boa equipa? Fazemos. Porquê? Quais é que são as suas qualidades e as qualidades dele? Olha, eu sou lutadora e ele deixa-me ser lutadora. Portanto, ele deixa-me ser. Eu puxo e ele deixa. E depois ele tem orgulho em mim porque eu sou uma boa cozinheira. E por isso ele tem orgulho em vender os meus pratos, em chegar, porque ele gosta de receber as pessoas na sala. Ele é um ótimo chefe de sala. Ele adora receber e adora recomendar os pratos que eu faço. Portanto, ele tem sempre orgulho em recomendar os pratos que eu faço. Portanto, eu cozinho, ele vende, eu cozinho. Justa, já há muito tempo que não querias um prato. Já tenho vontade de recomendar um outro prato aos clientes. Sei lá quando é que querias um prato. Mas tu pensas que isto é assim ou quê? Quando houver prato novo, eu digo-te: então, ainda não há prato novo? Será que agora, depois das férias, não arranjas um pratinho ou dois novos e tal? E andamos assim, ele pica-me, eu vou criando. Portanto, fazemos uma equipa, fazemos uma boa dupla os dois. Também é importante num restaurante não só criar bons pratos, mas também reconhecer os clientes, ser simpática, ir à mesa. Isso é o Que isso tem a ver não só com ter um restaurante, mas também com a vida em si, não é? Ser empática com as pessoas, ser cuidadosa, é isso? Sim, eu faço isso. Eu decidi no Iate Ben em 86, quando abrimos o Iate Ben, quando saí do 33 fui para o Iate Ben, 86 ou 87. Eu decidi, não, isto não é assim. Eu quero ir à sala e quero ver se os meus clientes gostam da comida. E passei a ir à sala, a falar a todas as mesas. Boa noite, estava bom, gostou, o que é que... E consegue ver quando é que as pessoas estão a mentir? Quando é que dizem Sim. que gostaram e não... Sim, então, como é que estava o jantar? Estava saboroso. Estava saboroso. Não, diga lá alguma coisa. Não estava bem. Pronto, há pessoas que dizem são assim e outras eu percebo. Não era isso se calhar que estava a apetecer, não. Não, fiquei indecisa entre este e aquele. Se calhar o outro preferia. Tinha preferido. Pois não sei, então quando for assim, se não for isso que lhe está a apetecer, diga por favor que a gente troca o prato. Este era um tema que eu queria muito falar consigo, que é, nós temos todos várias profissões diferentes, quem nos está a ouvir tem cada um a sua profissão, mas há uma coisa que é comum, que é nós ouvirmos sempre a opinião das pessoas para quem trabalhamos, mas esse feedback pode ser mais ou menos direto. Quando se trabalha num restaurante, há um feedback direto sobre se o nosso trabalho foi ou não bem feito. Como é que se faz para se conseguir ouvir uma opinião que pode ser menos positiva? Aguentamos. Aguentar. Como é que isso se faz? Aguentar. Já tenho, sei lá, já tenho alguma estaleca para. Fico feliz quando ouço os elogios, mas depois aguento quando ouço alguma crítica e vejo se é válida. Hoje em dia, se o cliente costuma. Já me perguntaram uma vez: o cliente tem sempre razão? Eu digo: não, mas a gente dá-lhe. Hoje em dia, se o cliente tem razão, peço desculpa, troco, faço o que tiver que fazer. Graças a Deus até não tenho grandes problemas. Mas quando às vezes não tem, ou ele vem com um ponto de vista errado sobre um prato que acha que a avó dele fazia melhor, eu respondo: olha, peço imensa desculpa, não sei como é que fazia a sua avó, a empregada da sua avó, mas esta é a minha receita, é o meu prato.
Portanto, eu não vou mudar porque é o meu prato. Tenho pena se outro dia um senhor insistiu que o meu rosbife não era assim que se fazia. Porque o rosbife era feito no forno. Sim, mas não lhe responderam não lhe disseram que o nosso era feito na frigideira. Disseram. Então porquê é que o senhor escolheu? Mas aguentei-me ali com ele. Mas porquê é que o senhor escolheu? O meu é na frigideira, posso fazer o rosbife como eu quiser. Não engano ninguém, está feito na frigideira. Portanto, mas não sei o quê, mas... A sua sopa de santola, esta sopa, puseram a sopa, tiraram da panela e puseram no prato e serviram assim. Mas o que é que o senhor queria que viesse na sopa de santola? Uns crotonzinhos, um cebolinho picado. Não, mas a minha sopa é a minha receita. E a minha sopa nunca levou nem crotons nem cebolinho picado. É assim. Por isso é que ela tem uma peça tão bonita para ser servida. Mas não fica a pensar, será que eu devia pôr crotons na sopa? Não. Okay, ao fim de 40 anos. Não devia porque eu não quero. Não devia, não vou pôr nunca. Se algum dia algum cliente quiser uns crotons para comer com a sopa de santola, eu faço-lhe uns crotons, mando-lhes numa tacinha e ele põe. Percebe? Mas a receita eu original... sou dona da minha receita. Nós somos donos dos nossos pratos, das nossas receitas. São nossas. Se o cliente gosta. Se não gosta, ele não vai fazer alterar uma receita quando os outros 500 mil já comeram e gostaram, percebe? Outra coisa diferente é se alguma coisa estiver mal feita, mesmo do ponto de vista técnico. É isso? Isso, valha-me Deus, peço desculpa e troco. Não. Mas, por exemplo, é falho. Por exemplo, um ponto de um bife, esse tipo de coisas. O ponto de um bife depende se o cliente também disser como quer o ponto do bife, não é? Se quer um ponto de bife muito mal passado, vai muito mal passado. Se quiser no ponto, vai no ponto. Só que às vezes o ponto não é bem o dele. E às vezes ficamos ali. Às vezes quer um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Às vezes o seu ponto e o meu ponto não é mesmo naquele ponto certo. Mas a Justa consegue diferenciar entre aquilo que é uma opinião válida e aquilo que é só um gosto pessoal e uma imposição parva, digamos. Já falo com pessoas já muitas vezes, já percebo quando as pessoas estão a ser sinceras, quando estão a gostar muito, a gente já percebe isso. Mas admito quando alguma coisa não está tão bem, admito e peço desculpa e troco. Olha, não correu tão bem, ou tem sala a mais ou tem sala a menos. Os clientes têm mudado muito em termos de postura? Em geral, claro. Não, eu acho que não. Eu não tenho razão de queijo. Olha, sabe uma coisa? Eu tenho clientes que já vai em quartas e quintas gerações. Que, portanto, já... 3 avós, 15 avós, não, 3 avós para aqui, netos, bisnetos, não sei o quê. E eu não tenho tido grande razão de queixa. E os jovens da sua idade e assim, que vêm ao restaurante por curiosidade ou porque ouviram falar de mim ou porque querem, são simpáticos, são bem dispostos, querem experimentar, umas vezes escolherão a experiência certa, outras vezes não, mas eu não posso, se me pedirem para eu recomendar, eu recomendo. Aliás, eu digo sempre, eu não gosto de recomendar, porque eu parece que estou a impingir qualquer coisa, eu não gosto de recomendar, eu gosto de cozinhar, portanto, mas às vezes, mas recomendo. Então o que é que gosta? Carne, peixe, caça? Gostamos de peixe, diga lá. Outras vezes digo-me, chefe, camarões de fricassé ou perdiz? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eles dizem, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes digo, olha, então façam o seguinte: dividam camarões de fricassé e depois dividam perdiz, que já ficam a conhecer os dois. Mas nesta área, e também extrapolando para as nossas áreas de trabalho, diria que a humildade é muito importante, é determinante. A humildade é importante. A arrogância é sempre uma coisa feia. Eu penso isso. Humildade é importante, mas também como é que é? Não podemos ser tão humildes que não consigamos saber o nosso valor. Também temos que perceber que temos valor e saber lidar com o nosso trabalho, com o valor que nós temos e sim ter humildade para aceitar uma crítica. Eu isso aceito de boa vontade. Não, percebe? Não fico magoada. Se alguma coisa correr menos mal, vou à cozinha e digo, olha que isto não estava tão bom. As críticas que nos vêm são coisas normalíssimas, vulgares, um bocadinho de sal a mais, erra, não é? Um bocadinho de sal a mais, um bocadinho de sal a menos. Nunca, graças a Deus, não servimos nada estragado, portanto isso não me preocupa, portanto são pormenores, percebe? Mas às vezes o seu ponto de sal não é o mesmo do ponto de sal do cliente do lado, porque às vezes na sopa santola, agora as pessoas já não dizem nada, mas às vezes assim, às vezes numa mesa está a sopa está muito boa, mas está um bocadinho salgada, a mesa do lado, a sopa está maravilhosa, é a mesma panela, portanto... Também tem que perceber que também há um gosto pessoal e que não está relacionado com a sua performance. Mas as pessoas dizem, sabe, a gente já está a começar a cortar com o sal e depois na outra mesa ao lado, não corto com o sal. É como
complicado. Não... É digerir Mas tudo conseguimos, isto. não, mas consegue-se. Não é nada assim tão transcendente que a gente fique preocupados ou que tenhamos que mudar um prato. Não, nada disso. São pequenos pormenores. Olha, Justa, num daqueles programas de televisão onde a Justa esteve, vi que fizeram um vídeo onde foram falar com várias pessoas do seu restaurante, colaboradores seus, etc. E reparei que tinha lá duas senhoras imigrantes brasileiras. Queria lhe perguntar, porque hoje a imigração é um tema que está muito presente no contexto mediático. A restauração precisa de imigrantes? Sim, porque a restauração precisa de gente que queira trabalhar. E os portugueses às vezes não querem trabalhar, anda tudo aí a viver de subsídios ou não sei do quê, porque dizem como ganham mal, então preferem não ir trabalhar. Eu acho Respondem-lhe isso diretamente? Não, eu não tenho esses problemas, mas ouço os meus colegas falar isso. Sabe que eu tenho pessoal a trabalhar comigo há mais de 40 anos. Portanto, e tenho pessoal na sala a trabalhar comigo há 18 anos. Portanto, eu tenho gente que trabalha comigo há muito tempo. O grosso da casa trabalha comigo há muito tempo. Portanto, eu não tenho grandes problemas. Mas sim, se nos aparecem brasileiros, ou se aparecem e que nós se a gente tiver a precisar e se virmos que tem condições para trabalhar, eu meto de boa vontade, não tenho problema. Tem duas Porque imigrantes brasileiras. não aparecem assim tantos portugueses para querer trabalhar, infelizmente. Mas tem mais imigrantes, além destas Não, duas tenho mais senhoras que portugueses. referi? Tenho mais portugueses. Mas além destas duas senhoras que referi, tem outras pessoas Agora até imigrantes? devo ter três meninas brasileiras, tenho três brasileiras e tenho quatro copeiras cabo-verdianas e tenho duas meninas, duas cozinheiras também, penso eu, cabo-verdianas. Copeiras são senhoras que... Senhoras da limpeza. Okay. Senhoras da limpeza e copa, da louça e da limpeza da cozinha. Portanto, é uma questão também dos salários que os portugueses recusam à partida. É isso, e por isso é preciso também ter mão de obra estrangeira, é isso? Olha, nós não pagamos mal. Nós pagamos acima da média e toda a vida a gente pagou acima da média. Eu acho que as pessoas têm que levar para casa um ordenado justo para viverem. Eu não me sinto feliz eu a comer um bife de lombo e as pessoas não terem para comprar nem um bife de frango. Não, isso a mim não me deixa feliz, não me deixa tranquila. Eu gosto de partilhar com os outros e o meu pessoal ganha todo bem, felizmente. Damos-nos ao luxo de dizer que pagamos acima da média, desde as pessoas que fazem trabalho menos qualificado às pessoas com trabalho mais qualificado. E temos sempre a consciência, quando é nos meses que se trabalha mais, como é no inverno, novembro e dezembro, quando é nesses meses que se trabalha mais, nós temos sempre o cuidado de chegar ao fim do mês e lhes dar-lhe mais uma ajuda para eles, para pagar o esforço. Eu não quero viver explorando ninguém. Nunca gostei de ser explorada, também não quero explorar ninguém e nunca explorei ninguém. E era bom que toda a gente não fizesse isso. Justa, vamos falar sobre mulheres e sobre ser mulher, já falámos um bocadinho, mas queria também perguntar-lhe sobre um tema, porque eu estive num evento sobre gastronomia, onde também estava a chefe Justa Nobre, e ao seu lado estava lá um senhor que contou uma história que a Justa não contou, mas que contou sobre si, de um rapaz, um homem, agora a Justa vai dizer se era um rapaz, se era um homem. Era um rapaz. que já sei que história vai contar. Pronto, a história foi ali mais ou menos privada, mas agora vai ser pública com o nosso público, que teve a oportunidade de trabalhar consigo, agora é recente a história, pelo que percebi, e que recusou porque não queria ir trabalhar para uma mulher. Não Isto é verdade. Ser mandado por mulheres, sim, era um estrangeiro. Que história foi esta? Eu penso, não sei de que país é que ele era. Já não me lembro. Indiano? Não era indiano. Não me lembro de que país é que ele era. Mas qual era a função? Que história é que foi? Ele precisava de um cozinheiro. Este meu amigo que lhe contou a história conhecia-o e disse: olha, há um restaurante onde precisam de um cozinheiro, porque acho que ele até já é bom cozinheiro, que precisam de um cozinheiro e vai lá. E ele veio cá falar, foi lá ao restaurante falar comigo, fui mostrar a cozinha, fui mostrar isso tudo. Ele viu mulheres, eu sou uma das donas do restaurante. Aqui a minha irmã, a dona Ana, a chefe Ana, também é a dona do restaurante, mais a chefe Zéza. E, portanto, ele viu muitas mulheres a mandar. Uma, duas, três, mais a guida e tal. E pronto, disse-lhe como é que era, combinou-se o ordenado, combinou-se aquilo tudo. E ele gostou? Estava alinhado com tudo.
aparentemente estava alinhado, pelos vistos não estava. Porque ele depois dali uns dias, está bem, então eu vou pensar, vou falar lá no meu trabalho e tal, e depois dali uns dias então telefonou-me a dizer que, já não sei o que é que ele disse, que não o deixavam sair, ou que tinha aceitado uma outra proposta que ainda não, que lhe tinham feito, mas que ele ainda não tinha respondido, qualquer coisa assim no género. Deu assim uma desculpa esfarrapada. E eu pronto. E depois eu disse. Mas achava que era verdade, não é? Quando lhe ligaram, ou percebeu logo que havia ali uma história que podia ser diferente. Não, da maneira que não achei que havia ali qualquer história, mas pronto, ficou assim. Depois falei com o meu amigo, como é que é? Porque ele perguntou-me, tão jovem entrou? Não, telefonou-me a dizer isto e aquilo. Ai, que eu vou ver. E depois ele falou com ele, então comprometeste-te e não faltaste. Não, eu não vou trabalhar para ser mandado por mulheres. Pronto, temos pena. O que é que a gente vai fazer? Outras culturas. Mas era um jovem. Era um jovem, 20 e tal anos. Outras culturas. E como é que reage a isso? Passou ao lado. Imagina que ele lhe tinha dito isso assim, à frente. O que é que Dizia, dizia? olha filho, temos pena, não queres ser mandado por mulheres? Olha, vai-te embora. Porque aqui vão ser sempre as mulheres a mandar. Ai, mas isso é logo. Catarina, a porta da rua é a serventia da casa, para quem não estiver bem. Eu não vou mudar agora as normas da nossa casa, nem vou agora pôr lá um chefe homem só para ele se sentir à vontade ou para alguém se sentir à vontade. Porque é que as mulheres não vão mandar e porque é que vão ser os homens a mandar? Sim, porque é que as mulheres não mandam nos homens, porque é que vão ser os homens a mandar nas mulheres? Mas o que é isto? Onde é que estamos? Mas tantos anos depois ainda surpreende este tipo de. Sim, só fiquei resposta. surpreendida, porque hoje em dia já não se usa nada disto, mas aquele menino, olha, aconteceu. Há formas diferentes de ser líder, ser mulher ou ser homem, ou não? Eu acho que não. Quem é líder e acabou. Não, para mim não, para mim sabe que eu adoro trabalhar com homens, adoro trabalhar com mulheres, não tem problema nenhum, e já cheguei à conclusão, trabalho muitas vezes com homens, colegas, já fazemos trabalhos, e depois a nossa conversa é toda a mesma, e a maneira de liderar é toda a mesma, quer dizer, cada um ao seu jeito, mas não há fórmulas Independentemente diferentes. de ser homem ou de ser mulher, não é? Da pessoa e não é do género. Não há fórmulas diferentes, é cada um lidera a sua casa conforme o tipo de casa que é e conforme a brigada que tem, mas é como em qualquer empresa, pronto, tem que haver uma voz, não é? Tem que haver alguém, uma voz de comando, alguém que lidere e que diga quero assim, assim, assim. E pá, depois é preciso que as equipas se juntem e que colaborem. Sabe que eu nunca quis ser sempre a dona da razão, nem sou. E quando às vezes temos que mudar coisas ou temos que falar de alguma coisa que não está bem, eu não chego lá e não ponho nada. Conversamos. Mas apesar de ser sempre a líder da sua cozinha, porque sempre foi, havia algum tipo de machismo quando estavam com outros cozinheiros? Porque as cozinheiras tipicamente são mulheres, mas depois os chefes são homens, não é? Algum tipo de comentário sobre si, algum tipo de tentativa de brincadeira? Já tive 8 restaurantes, tinha chefes em todos eles, a maior parte deles tinha chefes homens e nunca tive problemas nenhuns. Porquê? Porque eu contratava as pessoas e dizia-lhe, é para aqui, sou dona da casa, é para aqui, para fazer isto, portanto o caminho é este, querem? Queremos. Nunca se mudava emendas sem o estar. E aos 8 restaurantes, meninos, temos que mudar emendas, temos que criar 2 pratos de peixe, 2 pratos de carne para na próxima semana mudarmos a emenda. Portanto, quero 2 pratos de cada um e eu trago mais alguns e depois vamos conversar sobre isso e vamos decidir. E ser chefe, hoje em dia, é algo que tem bastante prestígio, porque houve uma altura em que ser cozinheiro ou trabalhar na cozinha, ser chefe também, não tinha grande credibilidade ou grande sofisticação, digamos assim, pública. Hoje em dia é uma profissão que tem mais prestígio, ou não? Mais glamour. Tem mais glamour, exatamente. Isso deve-se à imprensa. E os jovens hoje em dia querem ser chefes ou querem o brilho de serem chefes? Eu acho que eles já perceberam que esse brilho dá-me trabalho. Por isso é que agora há tão pouca gente a querer, já não há tanta gente a querer ser chefes como havia aqui há 10 anos. As pessoas ainda não perceberam. Não ser chefe é se tivermos uma brigada por nossa conta. As pessoas têm que ser cozinheiros. Se trabalhamos numa cozinha, ser chefe de cozinha não. Primeiro tem que ser um bom cozinheiro e depois tem que ser um bom líder. São coisas diferentes, não é? Mas podem estar na mesma pessoa. Uma pessoa para liderar uma cozinha tem que saber ensinar, tem que saber cozinhar, tem que saber fazer. Mas hoje vê que não se querem dedicar, é isso? Não, querem ter tempo para eles. A juventude querem ter tempo para eles. Isto é o que me dizem os meus colegas, que eu felizmente tenho lá a minha equipezinha bem
bem segura, espero eu que esteja muito tempo. Mas mesmo assim, as pessoas têm melhor tempo agora, têm um tempo de mais de qualidade do que tínhamos no meu tempo. Olha, no meu tempo quase não havia máquinas, era trabalho, 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 trabalho. Agora não, já há melhores horários, já há 2 dias de folga, portanto nós só tínhamos um dia de folga, tínhamos dia e meio de folga, meio de sábado e o domingo todo dia. Portanto já há muito melhores condições para se trabalhar. Mas e que os seus colegas se queixam de quê? De que os jovens dizem que não... Sim. Catarina, quem gosta mesmo da profissão não se queixa de nada. Quem gosta mesmo e quer ir longe não se queixa de nada. Trabalha porque o caminho faz-se caminhando e é trabalhando que a gente chega lá. Mas é quem gosta mesmo, quem quer ir longe. Mas trabalhar é o quê? É deixar de ir a festas de aniversário, deixar de estar com pessoas? Mas porquê é que deixa de ir a festas de aniversário? Nem sempre se deixa de ir a festas de aniversário. Então não se tem folgas também? Não se tem férias também? Pá, às vezes, pronto, na Páscoa estamos a trabalhar, na passagem de ano, no dia de ano estamos a trabalhar. Pá, mas depois temos os dias, durante a semana também estão os outros a trabalhar e às vezes nós estamos de folga e vamos almoçar e jantar fora descansados da vida. Todos nós temos direito ao nosso tempo. Já viu que se ninguém quiser trabalhar ao fim de semana, pronto, há aquela coisa que temos de estar em casa ao fim de semana. Quero estar em casa ao fim de semana. Então, se todos quisermos estar em casa ao fim de semana, de todas as profissões, o que é que acontece ao fim de semana? Não vamos comprar leite, não vamos comprar pão, não vamos ao médico, não vamos andar de autocarro, não vamos apanhar um comboio para ir para lado nenhum. Vamos jantar fora. O mundo para. Não, ao fim de semana o mundo para. Não, o mundo está sempre a rodar. Porque é que se o nosso filho nos adoecer às 3, às 4 da manhã, ao dia de folga, no dia dos nossos anos, nós vamos com ele para o hospital e queremos que haja lá um médico para olhar por ele? A vida é assim, nós temos que andar todos a trabalhar. Agora, temos todos o nosso tempo. Só que as pessoas acham que, não, eu quero o meu tempo para mim, eu quero ir jantar fora, eu quero ir para os bares, eu quero estar numa esplanada. E se os dos bares e dos restaurantes e das esplanadas não quiserem trabalhar? Ninguém. Não há bar, não há esplanada, não há restaurante. Andar sempre para a frente. Para a frente é que é caminho, querido. Para a frente é que é caminho. E isto é para quem gosta. E felizes daqueles que fazem o trabalho que gostam. E infelizes daqueles que vão todos os dias contrariados para o trabalho. Justa, quando pensamos em cozinha, pensamos nas nossas mães, avós, tias, no Natal, na Páscoa, a cozinhar horas e horas seguidas, depois a arrumar a cozinha e depois a planear o dia seguinte, etc. Ali estava amor, mas também estava sacrifício. Era mais a dose de amor ou mais a dose de sacrifício? Porque podia haver mulheres que de facto estavam a fazê-lo porque gostavam, mas muitas outras era porque os homens estavam sentados, não é? Não, mas há sempre aquela dose de amor. Não, é uma grande dose de amor. Olha, nas nossas avós e nas nossas mães, elas estavam habituadas a fazer isso porque os homens também tinham outros trabalhos para fazer. Chegava uma altura que elas estavam sentados, mas elas até tinham prazer em servir os maridos e servir os homens da casa, gostavam também de um elogio e gostavam de ver a família feliz. Portanto, acho que há uma grande dose de amor na altura do... todo ano, quando eu faço tudo aquilo que gosto e quando tenho visitas lá em casa é porque as quero lá. E portanto faço com amor, senão não vou lá à minha casa. Vale a pena. Não faço fretes, nunca fiz fretes. No trabalho a gente pode fazer um frete ao outro, estar a fazer uma coisa que gosta menos ou assim, porque às vezes temos dias, não é? Agora a minha casa não, só vai quem eu gosto, portanto estou cheia de amor a fazer o que for preciso para eles. Mas em Portugal há ainda uma grande disparidade, porque há homens que não sabem fazer nada na cozinha, por exemplo. Nada. Isso também, nada. Saber cozinhar também é uma... Mas é os homens da minha idade. Não, o seu filho já sabe, por exemplo, não é? Sabe fazer tudo. O meu filho limpa uma casa, tomaram muitas mulheres limpar uma casa tão bem. Trata dos filhos, que é uma maravilha. Sabe cozinhar, não sabe muito de cozinha, mas sabe fazer aquilo que eles gostam. Isso é que é importante. Ter também como skill de sobrevivência, porque saber cozinhar e saber tratar de si também é sobrevivência. Já vive sozinho com os filhos, e nunca faltou lá nada em casa. É muito organizado, muito arrumadinho, portanto, no meu tempo é que os homens, a maior parte deles, sim, pai 90% dos homens não sabia fazer nada. Embora eu tenha sido o meu tio, com quem eu vivi, com a minha tia, era um ótimo cozinheiro. Sabe que antigamente nas aldeias um homem que fosse cozinheiro ou que lavasse a louça era alcunhado logo de... De quê? De homossexual? Homossexual, logo. Um homem não podia. No tempo dos meus avós e dos meus pais, nem pensar um homem ir lavar a louça, fazer qualquer coisa. Cascar batatas. Mas o meu tio era um ótimo cozinheiro, cozinhava super bem. Ele não se importava. Justa, hoje estamos aqui a falar porque de facto tem um grande prestígio e um grande sucesso enquanto chefe de cozinha, mas
não foi sempre positivo o caminho, houve altos e baixos. E houve vários momentos em que houve ali, enfim, reuniões com sócios que não correram muito bem, certo? Conte-nos um bocadinho desses obstáculos também para nós percebermos Filha, olha. os altos e baixos da vida, não é? Olha, quando a gente mete o empregado, normalmente vai pedir informações ao último emprego onde ele esteve, não é? Nos sócios também devíamos fazer e não fizemos. O histórico. Não, mas o histórico dos sócios que entraram na nossa vida até parecia, aparentemente, era um bom histórico. Pronto, tivemos azar. Tivemos azar com os sócios. Chegamos a ter 8 restaurantes. Tivemos azar com os sócios. O dinheiro que os bancos emprestaram era todo por causa do nosso nome, porque nós já tínhamos um grande nome na restauração, de pessoas de bem, de pessoas honestas. Mas as coisas não correram bem. Não correram bem, chegou um dia, vamos acabar com isto tudo. Mas depois como é que se recupera o dinheiro que se perdeu? Nunca se recupera. Não se recuperou, nunca. É andar para a frente. Não interessa, foi dinheiro que se perdeu, paciência. Sabe o que é que eu costumo dizer? Gastem-se os anéis, ficam os dedos. A gente continua a trabalhar. É preciso não perdermos a nossa capacidade de lutar, de andar para a frente. Mas aí vai-se atrás de explicações ou não? Às vezes, quer dizer, somos humanos, de vez em quando tentamos saber, mas porquê? Porquê? Ainda hoje quero saber porquê. Porque é que vigarizaram daquela maneira? Mas vigarizaram porque as pessoas são vigaristas, porque quando são vigaristas, são vigaristas. São felizes assim, sendo vigaristas. E eles não sei se reconhecem, se acham que fizeram a coisa certa, não sei. Chegou uma altura que a gente acabou, pronto. Ficamos a perder tudo. Perdi um apartamento de 5 assoalhadas na parede, mas não perdi a vontade de lutar. Pronto, e andar para a frente. E depois como é que consegue-se voltar a confiar de forma neutra, plena? Depois é melhor ficar sozinhos. Percebe? Depois é melhor ficar sozinhos. Cuidado com as sociedades. Porque nunca sabe o que é que... Nunca sabemos o outro se é igual. Depois ainda fui para o Montijo, mais tarde. Portanto, tive um outro sócio parecido. Pronto, acabou. Mas o investimento é importante, não é? Para alavancar um negócio. Sim. Porque ir sozinho é mais difícil, não é? É mais difícil, mas consegue-se. Com esse tal trabalho. Com o tal trabalho, com a luta, com amigos, com clientes bons, que nos seguem há muitos anos. Clientes bons, como por exemplo um dos clientes que, sem saber, que levou depois a alavancar um negócio foi Mário Soares. Sim, já estava sempre no Nobre, na Ajuda, e depois no Campo Pequeno, que é onde está agora o restaurante. Sim. O Dr. Mário Soares foi um grande cliente no Nobre da Ajuda. E muitos políticos lá. Muitos. Ainda agora aqui também temos. Muitas reuniões de políticos. Aqui não sei. No ativo. Acho que o Nobre da Ajuda se prestava mais para reuniões de trabalho e políticas, porque tínhamos salinhas. Eram privadas? Semi-privadas. Mas tínhamos uma salinha que só levava 6 pessoas. E outra para aí 8, e outra para aí uns 15, e depois havia a sala principal. Portanto, ele prestava-se um bocadinho para... Onde estavam lá o quê? Ministros, secretários de Estado, todos juntos? Tudo, e empresários que precisavam ter reuniões ao almoço, e depois nós sempre tivemos uma coisa muito boa, privacidade total. Nunca se via nem nunca se ouvia nada. Nem justa, nunca ouviu nada assim de relevante? Não. Alguma informação relevante sobre a política portuguesa que possa... Não pergunto que eu nunca vi nada, nem nunca vi nada. Enquanto alguém ia servir a sua equipa, nunca apanharam nada? Podem ter apanhado uma coisa. Nunca digo que disseram. Mas não, nada que... Se alguma coisa ouviram já e o disseram, já foi esquecida, sei lá quanto tempo. É assim, a vida dos clientes é a vida dos clientes. Nós só temos que os tratar bem, mais nada. E nós na Ajuda sempre demos muita privacidade. Na Ajuda e nos nossos restaurantes todos. Todas as pessoas têm a privacidade total. É entrar, servir e sair, mais nada. Menções também como a do New York Times e da imprensa russa também foram muito importantes para si. No Nobre. Sim, claro. Tudo isso a deixa com... Claro que sim. Muito orgulho. Sempre importante. E traz-nos depois outra clientela que vem de fora e é muito importante isso. É tudo importante. Olha, é importante que o meu antigo patrão dizia: é importante que falem. Seja bem, seja mal. Eu, já agora que falem bem. Claro. Mal dispensamos. Mal dispensamos, não é? Sim, mas é importante. Irá cozinhar sempre, até ao fim da sua vida. Claro. Ainda tenho livros para fazer, ainda tenho tanta coisa para fazer. Restaurantes para abrir? Não, já chega este. Não, já não quero. Não, tenho umas consultorias, vou ajudando pessoas. Também abrir os seus negócios, não é? A abrir os negócios deles, vou ajudando com toda a atenção e com todo o cuidado e com toda a responsabilidade. Mas não, eu não quero mais, então. Eu não vou viver até aos 120 anos. Eu queria, mas... Gosta deste título de diva da gastronomia ou não? Não,
Não é preciso. Não sou nada. Sou uma cozinheira. Sou uma cozinheira mais velha agora, se calhar. Se calhar sou a cozinheira assim conhecida, a mais velha de todas, em Portugal, não sei, penso eu, também não sei. Não interessa, não. Eu faço o que faço por prazer, eu não faço por vaidade, eu faço por prazer, é a minha vida, é aquilo que eu gosto. Não faz ideia o que eu gosto de ir à sala, a falar às pessoas e estar com as pessoas um bocadinho. Servir os outros é um prazer. É um ato de amor. E sabe que se eu não fosse cozinheiro, eu seria enfermeira. Que é outra maneira de cuidar e cozinhar para os outros é uma maneira de cuidar das pessoas, da saúde delas, do bem-estar delas. Porque quando estão tristes e quando estão felizes queremos comer, não é? São coisas diferentes, se calhar. Logicamente. Quando está triste não vai assim com umas coisinhas para o sofá a mastigar, eu vou. Umas coisinhas, uns frutos secos, umas coisas, sei lá, até um chocolate. E quando estamos felizes, às vezes também nos apetece, estamos bem, isto está bom, vamos jantar fora, vamos sair, não sei o quê. Pronto, é bom. Não, acho que estar à mesa, então nós portugueses, nós os portugueses adoramos estar à mesa, é um convívio fabuloso estarmos à mesa a conversar em família, é porque eu já trago esse hábito da aldeia. Nós à aldeia, nós partilhávamos muito a mesa durante muito tempo, era ali que se conversava, era ali que nos juntávamos e eu gosto de manter esses hábitos. O Natal lá em minha casa é horrível, o barulho. O barulho, eu não sei como é que os vizinhos não chamam a polícia, porque normalmente somos 25 a 28 pessoas em casa. E isso é bom. Justa Nobre. Terminamos. Já terminamos? Já terminamos. Foi um prazer. Bem. Até à próxima. Até à próxima, Catarina. Obrigada. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.